Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite e aqui é o Além da Tecnologia e eu estou construindo em público a Maria, uma assistente financeira com o objetivo de ajudar famílias e pequenos negócios a se organizarem melhor financeiramente. Bom, e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a arquitetura de multi-agentes do LangGraph. A Maria é uma assistente virtual, que atende ali via WhatsApp, quer acessar os dados financeiros, e ela hoje funciona como um único agente que tem acesso a diversas tools. E essas tools, onde ela consegue executar as ações, como ler os dados do usuário, criar novas transações, criar novo planejamento, fazer algum tipo de análise. Tudo isso é por meio dessas tools. Porém, quando a gente começa a crescer a aplicação, começa a adicionar novas tools, começa a adicionar novo contexto específico para cada tipo de interação que o usuário tem ali, essas tools elas começam a ocupar muito espaço na própria janela de contexto mesmo ali das chamadas para a gente. Ele começa a ficar mais lento para poder fazer o processamento das informações, começa a se perder um pouco, porque às vezes tem 15, 20 tools ali e o LLM, o agente ali que está por trás, ele tem que escolher corretamente entre todas essas tools disponíveis. E isso começa a gerar um problema para o projeto, virar um gargalo, porque começa a ter todos esses problemas que eu disse. E uma saída, quando o sistema começa a crescer, como é o caso da Maria, é a gente estruturar isso em diversos agentes diferentes. E como que ficaria, no contexto financeiro ali, de gestão financeira, esses diversos agentes? Imagina que a gente pode ter um agente específico e muito bem especializado para a parte de transações. Então, um agente que ele vai cuidar ali de fazer a criação de uma transação específica, vai cuidar da parte de fazer a leitura dessas transações com determinados filtros, e fazer toda a parte de gestão mesmo do acesso a esse tipo de dado. Da mesma forma que pode ter um agente que ele vai ser específico para a parte de planejamento, de buscar o planejamento atual, de fazer a comparação com planejamentos anteriores, de acompanhar o status e diversas outras manipulações que forem relevantes. Mesma coisa para a parte de contas e cartões, para a parte de gestão mensal, para a parte de cálculos cálculos de juros e todas as outras funcionalidades que pretendo colocar aqui dentro da Maria, Como, vamos pegar aqui a parte de definir objetivos. Vai ter um agente especializado só na parte de criar o objetivo, estruturar ele, fazer o acompanhamento dele ao longo do tempo. Eu disse também a parte de calcular juros e impostos. Outro agente específico é poder cuidar da parte de lembretes. E assim a gente consegue crescendo a plataforma para poder atender diversas funcionalidades e sem se perder no contexto, sem ficar maluco ali, errando o que tem que ser feito e trocando os dados, Bom, e como eu já mostrei anteriormente, estou usando o LangGraph, que é um framework para poder fazer a gestão ali do agente, criar grafos e fluxos automatizados, uns workflows mais complexos. E ele tem algumas propostas aqui de agentes, de multi-agentes, de sistemas de multi-agentes, E aqui ele dá uma breve introdução, sobre como é que é. Esse link aqui também vai estar na descrição do vídeo, para poder, se você tiver curiosidade, de analisar melhor. E aqui ele já mostra um pouquinho dessa arquitetura. Nessa imagem aqui é bem legal porque já passa basicamente todas as ideias de como que estrutura uma arquitetura multi-agente. Nesse primeiro item aqui da imagem, ele está mostrando um agente simples, que é basicamente um LLM aqui, um acesso à API do ChatGPT, por exemplo, com algumas tools que eu criei, que é o formato básico inicial, onde eu peguei para poder testar a Maria inicialmente, Com as tools aqui, poder criar uma transação, para poder ler transações, para poder criar um novo cartão de crédito, e dentre outros. Só que, como eu disse, a gente começa a crescer, começa a ter uma demanda maior, e colocar todas as tools aqui começa a não ficar mais legal, e a gente precisa de criar outros agentes para poder dar conta das operações. Nas outras arquiteturas que ele coloca aqui, Network, por exemplo, esses agentes aqui, eles começam a interagir entre si no formato de rede, e isso é bem interessante, porque qualquer agente pode acessar outro agente, facilitando a conexão ali entre eles, mas também tem outros pontos negativos, como a gente tem que ter mais cuidado com eles entrarem em loop e acabar que ninguém dá uma resposta, por exemplo. Outro tipo de arquitetura que tem aqui é o supervisor. O supervisor ele delega para outros agentes aqui algumas tarefas que têm que ser feitas. E é bem interessante esse aqui, porque a gente centraliza em um ponto só, fica fácil de rastrear, fica fácil de acompanhar ali como é que está sendo o uso, mas também a gente tem que ter um cuidado melhor com o supervisor aqui, como que ele vai ser estruturado e como que ele vai funcionar ali para poder realmente delegar a tarefa correta para o agente correto, Outra variedade
de arquitetura aqui é o supervisor com as tools. E esse aqui é o que eu estou usando, é o que eu comecei a estruturar. Eu vou passar um exemplo ali rapidinho depois que eu explicar essas arquiteturas aqui. Mas basicamente a gente tem essas tools aqui, só que ao invés do LLM escolher as tools, vai ter um supervisor que ele vai escolher agentes. É bem semelhante a essa daqui, só que a gente já usa uma estrutura de tools que tem hoje, que já existe hoje, que o LLM já responde com as chamadas de tools. E com isso a gente consegue direcionar para outros agentes, executar as tarefas dele, em outro grafo às vezes, e retornar aqui para o LLM principal, para o supervisor, para ele poder fazer essa gestão. É um modelo bem simples, é um modelo inicial bem interessante, e é o que eu estou testando no momento. Talvez não seja o que fique, que perdure do projeto, mas é um que eu estou testando pela facilidade de implementar e pela facilidade de fazer a transição também. Bom, outro modelo que tem aqui é o hierárquico. O hierárquico ele é muito semelhante ao supervisor, só que aqui o supervisor, digamos que ele tem apenas uma camada, né? É um supervisor que delega para outros agentes. Aqui é um supervisor que delega para outro supervisor que delega para um agente. E esse nível pode ir descendo. Esse aqui é bem interessante porque ele ganha escala muito fácil. Então, se eu for inserir várias outras funcionalidades ali no projeto, com uma hierarquia dessa daqui, ele fica bem fácil de escalar. Basicamente, é criar outros níveis ali. Porém, ele, da mesma forma que aqui no supervisor é difícil, a parte complexa, né, é ter certeza que o supervisor ele vai delegar corretamente, aqui esse problema ele se agrava bem mais, essa dificuldade ela se agrava bem mais, porque a gente tem que escolher muito bem como que vai fazer essa transição para os supervisores e supervisores de outros supervisores e até chegar no agente, para ter certeza que esse caminho vai cumprir corretamente. E também, um último modelo aqui que o LangGraph coloca é o Custom. Esse custom aqui ele é bem interessante, ele é parecido com o de rede, mas a diferença é que não necessariamente todos os nodos acessam todos os nodos. Nodos aqui eu estou me referindo aos agentes em si, não necessariamente um nodo é um agente, mas normalmente um agente acaba sendo um nodo do grafo ali. E não necessariamente todos conectam com todos, o que é interessante, você tem uma gestão da transição entre eles ali um pouco mais granular, mas porém é uma complexidade muito maior, né? Você tem que ter um controle mais fino dessas transições, como é que é feita. O problema do loop ali, de ninguém dar uma resposta, também pode acontecer aqui. E também a parte de testes e estrutura também é um pouco mais complicada. O custom é o mais complicado de todos. Talvez no futuro seja necessário, mas hoje os testes que eu tô fazendo, esse supervisor com as tools aqui tá sendo suficiente. Bom, e aqui embaixo, não vou me alongar muito mais nessa explicação não, é que ele explica alguns aspectos. Esses handoffs aqui é a dificuldade em que eu disse que a gente tem de escolher para onde que ele vai, tá presente bastante no custom e no network, é que ele mostra alguns exemplos de como fazer essa tratativa do handoff. Esse link tá na descrição, então vale a pena dar uma lida. A documentação do LangGraph é muito boa, tá? Então a gente consegue extrair muita coisa aqui dele. Eu vou mostrar agora um pouco do meu código ali, de como que eu tô fazendo a estruturação desse multiagente, principalmente nesse ponto de supervisor com as tools. Bom, aqui dentro do código, a gente pode ver que eu tenho a estrutura inicial do primeiro grafo, que é o supervisor. Eu chamei de Maria Graph, é a principal parte. E aqui eu tenho os nodos do meu grafo e tem as edges, as conexões entre os nodos, né? Os vértices. E aqui embaixo são basicamente alguns nodos. Um nodo inicial ele pega as mensagens, faz a inserção do System Message ali dentro. O nodo principal que faz a chamada para LLM. E aqui o meu router que redireciona quando tem um acesso a alguma tool ou não. E aqui já tem uma parte que eu direciono para um agente ou não, de acordo com o tipo de tool que eu estou fazendo. Por que com o tipo de tool, né? Aqui dentro do meu grafo eu tenho esse State Graph aqui, que é o Transactions Agent, é um agente específico para poder cuidar de transação que está sendo montado. E é importante dizer que esse grafo aqui, ele é uma versão inicial do sistema. Então ele não é a versão final, não é a que eu estou testando no momento, mas é uma versão interessante para poder mostrar aqui. Eu voltei um pouco do projeto para poder dar esse exemplo. E aqui, esse nodo aqui, ele é responsável por montar a parte de transação. Ou seja, quando cai nele, ele faz toda a gestão de transação, é um agente à parte. E como que isso acontece, né? Aqui dentro eu tenho um outro nodo, que é um outro grafo, na verdade. E esse grafo aqui, ele é o que eu disse que é responsável por fazer a gestão das transações. E aqui ele tem a estrutura de grafo bem semelhante ao que tem lá no anterior, só que aqui ele tem o workflow específico dele, né? Selecionar qual que é a operação, aqui, por exemplo, quando é criação de income.
Aqui tem os to-dos, né? Porque realmente essa versão aqui era um meio do caminho ali. Mas ele vai selecionar a operação, depois ele vai buildar o agente de acordo com essa operação que foi selecionada. Aí dentro dele que vai pegar qual que é as tools necessárias para poder fazer a execução da operação que foi selecionada aqui em cima. Aqui ele realmente faz a chamada para o agente e aqui ele redireciona para as partes de tools, né? Tá, e aí você me pergunta, como é que ele está fazendo essa gestão de uma tool para outra? Aqui eu tenho uma tool, isso aqui é o modelo de todas as tools, só que essa daqui é uma tool específica. Ela tem aqui todos os tipos de transação que podem acontecer, digamos que as operações que podem ser feitas em relação às transações, e aqui embaixo eu tenho as informações dessa tool, o nome dela, a descrição. Então aqui eu coloco, agente responsável por lidar com tudo relacionado às transações, criar as transferências, receitas, além de conseguir listar as transações de acordo com a solicitação do usuário. Isso aqui serve para que o supervisor ele consiga identificar o que isso aqui faz e ele selecione isso aqui lá dentro. E a partir do momento que essa tool aqui está disponível para o supervisor aqui, ele consegue, de acordo com a entrada do usuário, escolher se ele vai passar para cá ou não. Quando ele escolhe que vai passar para cá, no meu tool node aqui, eu verifico se a tool é do tipo Agent Redirect. Se é uma tool que é para redirecionar para o agente, eu executo esse redirecionamento. Ele vai para um GoTo e o nome da tool aqui. E se não for, ele simplesmente faz a execução da tool, que é uma tool padrão, né? Não uma tool de redirecionamento, e retorna isso. Parece um pouco complicado, mas a ideia é simples. É basicamente um agente com diversas tools. Algumas dessas tools vão ser específicas para redirecionamento. Se ela for de redirecionamento, acontece um redirect para outro grafo, senão ela executa normal. E o outro grafo está definido aqui nessa outra parte. Nessa parte aqui. A estrutura dele está aqui. Então é basicamente isso. Um esqueleto. Essa versão inicial aqui eu já modifiquei bastante esse código. Mas eu acho que é legal para poder passar a ideia. Já consegue ter uma noção assim de como é que funciona. Tem outros aspectos que tem que ser levado em consideração aqui, por exemplo, o estado de um grafo para o outro, como é que a gente vai manter, como é que vai fazer essa transição, como é que a gente vai fazer o rastreamento disso. Enfim, tem vários aspectos aqui que tem que tomar cuidado, mas realmente é um esqueleto inicial. E é algo bem interessante que eu queria expor aqui como é que funciona, né? De novo aqui nessas arquiteturas, essa daqui que eu acabei de mostrar é esse supervisor com tools, e tem várias outras aqui que a gente pode ir explorando ao longo do tempo. Bom, e é isso que eu queria mostrar por hoje. Essa parte de arquitetura de multiagente é uma parte bem interessante do projeto e que eu estou gostando bastante de trabalhar. E vai servir como base para poder estruturar muita coisa, fazer várias operações com os dados Open Finance que eu tô estruturando dentro do projeto também, criar algumas automações e várias outras funcionalidades que estão listadas aqui embaixo. Se você gostou, deixa aqui uma avaliação, um comentário se teve alguma dúvida e muito obrigado, valeu!